A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula do nosso curso, Conhecendo a Bíblia, livro por livro, e hoje vamos estudar o livro de Esther. Os livros de Esther e de Cantares distinguem-se dos outros livros do Antigo Testamento porque não citam o nome de Deus, Yahvé, e não ensinam a lei e nem a religião judaica. Porém, a história de Esther revela a mão de Deus sobre o seu povo. O livro de Esther relata como Deus empregou uma formosa donzela judia para livrar o seu povo disperso no Império Persa do perigo da morte que ameaçou a todos. O título do livro vem de sua protagonista Esther. Seu nome hebreu era Hadassa, que significa murta, um ramo de um arbusto que nasce no deserto. Esse nome hebreu foi trocado pelo nome persa Esther, que significa estrela. Mordecai tem sido considerado como possível autor do livro de Esther. Esdras e Neemias também têm sido sugeridos como possíveis autores. Parece que ele foi escrito por uma testemunha ocular pouco depois da morte de Xerxes, ou seja, em torno do ano 460 a.C. Os fatos relatados em Esther ocorreram entre a dedicação do templo em Jerusalém, 516 a.C., e o retorno de Esdras, 458 a.C., ou seja, no lapso entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. Esses acontecimentos não aconteceram em Jerusalém, mas em Suzã, capital de inverno do Império Persa. Suzã ficava distante de Jerusalém cerca de 1.600 quilômetros, conforme os irmãos podem observar aqui nesse mapa. Voltando à página. Quando Ciro tomou Babilônia, permitiu que os judeus voltassem a Jerusalém, mas somente uma pequena parte dos judeus aproveitou essa oportunidade. Depois da morte de Ciro, Dario reinou e organizou o vasto império persa. Seu sucessor foi Assuero, o monarca do livro de Esther. Ele reinou de 486 a 465 a.C. Os propósitos do livro de Esther: mostrar como Deus liberta o seu povo de seus inimigos em uma terra estrangeira, ensinar que a segurança e a sobrevivência do judeu em terra estranha dependia de Deus, mostrar a origem da festa de Purim. Purim em hebraico significa sortes ou sorteios. Tema: Deus protege o seu povo na dispersão. Versículos chaves se encontram em Esther 4, 13 a 16. Mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Conteúdo do livro de Esther: Assuero divorcia-se de Vasti. O banquete de Assuero. A festa durou 6 meses e encerrou com um banquete de 7 dias.
Esse capítulo nos dá uma ideia da grandeza da corte persa. Desobediência e destituição de Vasti. No último dia do banquete, Assuero mandou chamar Vasti para mostrá-la aos seus súditos, mas ela o desobedeceu. Aconselhado por Memucã, Assuero destituiu Vasti e separou-se dela. Elevação de Ester. Os anos de guerra contra os gregos transcorreram entre os capítulos 1 e 2. Assuero voltou ao seu harém depois dessas derrotas. Ester, eleita rainha. O rei lamentou a falta de Vasti. Foi aconselhado a escolher no reino uma bela jovem como sua rainha. Ester era órfã e foi criada por seu primo Mordecai. Por ela ser linda, foi levada ao palácio para concorrer à rainha persa. Ela foi a escolhida. Mordecai descobre um complô contra o rei. Como porteiro do palácio, Mordecai ficou sabendo de um complô contra a vida de Assuero. Ele comunicou isso a Ester, que fez com que o rei o soubesse, salvando-lhe assim a vida. Esse acontecimento foi de grande valor posteriormente. Intriga de Amã. Ester capítulo 3 destaca a diferença entre Mordecai, Amã e Assuero. Mordecai não se dobrava diante de Amã. Amã era descendente de Agag, o amalequita vencido por Saul. Amã era ambicioso, arrogante, astuto, cruel e vingativo. Odiava Mordecai porque ele não inclinava-se diante dele. Mordecai era judeu, por isso Amã tramou a morte dos judeus. Lançou sortes para saber o melhor dia para isso. O dia escolhido foi quase um ano depois, dando tempo aos judeus se prepararem. Ele disse ao rei que os judeus não guardavam as leis reais. O rei não podia deixá-los viver. Amã prometeu dar ao rei as riquezas dos justos mortos. Assuero era vaidoso, distraído e indolente. Não se importava de assinar um decreto que mataria milhares de seus súditos, sem investigar e nem saber de qual povo se tratava o decreto. Intervenção de Ester, capítulo 4 até o capítulo 7. No capítulo 4, fala sobre Ester resolvendo intervir a favor de seu povo. Mordecai mandou dizer a Ester que Amã preparou um complô contra os judeus. Por isso pediu que ela se apresentasse a Assuero e intercedesse pelos judeus. Apresentar-se ao rei sem ser chamada era colocar a vida em perigo. Fazia um mês que ele não a chamava. Mordecai lembrou a Ester que, se ela não fizesse nada, a libertação viria de outra parte, mas ela e sua casa pereceriam. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegasse ao reino. Ester 4, versículo 14. Ester prometeu apresentar-se ao rei. E se eu perecer, perecerei. Ela pediu que os judeus jejuassem por ela. Ester convida o rei e a Amã para um banquete. Ester capítulo 5, versículo 1 até o 8. Depois de jejuar 3 dias, Ester apareceu ante o rei. Ele estendeu para ela o cetro, prometendo dar-lhe o que ela quisesse. Ela convidou Assuero e Amã para um banquete. A ira de Amã contra Mordecai, capítulo 5, 9 a 14 de Ester. Amã saiu do banquete alegre pela honra que Ester lhe dera, mas enfureceu-se quando Mordecai não rendeu-lhe homenagem. Ele falou a sua esposa e a seus amigos da honra que Ester dera-lhe. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vê o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Eles sugeriram que ele fizesse uma forca de 20 metros de altura e que no dia seguinte ele pedisse ao rei que Mordecai fosse morto nela. Amã gostou da sugestão e mandou construir a forca.
O rei honra a Mordecai. Capítulo 6, 1 a 14. Enquanto Amã construía uma forca à noite, o rei não conseguiu dormir. Ele pediu que lessem o registro das crônicas do seu reino. Foi-lhe lido a parte em que Mordecai salvou-lhe a vida. O rei perguntou a Amã como ele deveria honrar um homem. Pensando tratar-se de si mesmo, Amã sugeriu: ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos seus príncipes mais nobres, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Então Assuero mandou que Amã fizesse isso ao judeu Mordecai. Amã é enforcado, capítulo 7 de Ester. Durante o segundo banquete, o rei repetiu a Ester sua oferta de lhe conceder qualquer coisa que ela desejasse. Ela pediu a vida dela e de seu povo. Citou o decreto que ordenava a destruição, matança e extermínio do povo judeu e, consequentemente, dela. Ao saber o nome do autor dessa manobra, o rei ficou furioso e dirigiu-se ao jardim do palácio para refletir sobre aquela acusação sobre Amã. Quando Assuero voltou, encontrou Amã pálido de medo, caído sobre o divã em que estava reclinada a rainha. O rei interpretou mal o que viu e pensou que Amã estivesse com más intenções morais para com a rainha. Rabona avisou ao rei que havia uma forca que Amã havia preparado para Mordecai, e então o rei ordenou que Amã fosse enforcado nela. A salvação dos judeus, capítulo 8 até o capítulo 10. Decreto de Assuero em favor dos judeus. Ainda que Amã, o autor da conspiração contra os judeus, tivesse morrido, ainda continuava em vigor o decreto que ameaçava a vida dos judeus. Conforme a lei dos persas, os decretos não podiam ser revogados. O rei expediu um segundo decreto ordenando que os judeus se defendessem contra qualquer ataque e confiscasse inclusive as propriedades dos adversários. O edito foi enviado imediatamente a todas as partes do Império Persa da maneira mais rápida possível. Os judeus se regozijaram. Os judeus destroem seus inimigos. Os judeus agiram em legítima defesa contra os que tentaram se aproveitar do primeiro decreto, mas não confiscaram as propriedades de seus adversários. A festa de Purim é iniciada. A festa de Purim foi instituída para celebrar a libertação dos judeus das mãos de seus inimigos. Purim significa sortes, e assim chamada porque Amã havia lançado sortes para determinar a data da matança dos judeus. Até hoje essa festa é realizada. Ele se reúne na sinagoga à tarde, no início da celebração. O livro de Ester é lido e quando o nome de Amã é mencionado, os assistentes respondem que seu nome seja apagado. No dia seguinte, voltam a reunir-se para trocar presentes. Mordecai honrado pelo rei. Mordecai não pediu reconhecimento pelo serviço prestado ao rei. Ele era fiel a Deus e a seu povo. Não buscou nada para si, mas se preocupou com os demais. Em seu devido tempo foi exaltado. Assuero o elevou ao cargo que Amã ocupara, o de primeiro-ministro da Pérsia. Além disso, deu a Mordecai as vestiduras reais que Amã ambicionava, mas nunca recebeu. Acima de todas as demais pessoas, Deus é o que mais se destaca no livro de Ester. Alexandre MacLaren diz:
O abandono criminoso do rei à concupiscência e ao luxo, o ressentimento pessoal de Amã, a beleza de Ester, a desgraça da favorita, os serviços de Mordecai no passado, até a noite de insônia do rei, todos são fios do mesmo tecido, e Deus é o tecelão. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.